com Deus e falei, gente, esse vai ser o tema do nosso encontro. Porque nós estamos no ano da remissão. E essa canção fala de remissão. E a vida de Raabe é um exemplo para nós daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Amém? Independente de como esteja a nossa vida até aqui, independente da nossa história, independente do nosso passado. Deus usa o nosso passado para projetar um futuro brilhante para cada uma de nós. Você crê nisso? Crê. Então abra o seu coração nessa tarde. Eu sei que desde o momento que você propôs no seu coração sair da sua casa e vir até a igreja, eu sei que você já está sendo tocada pelo Espírito Santo. Deus já vem trabalhando o seu coração, amém? Então que o seu coração realmente esteja aberto para Ele, porque eu creio que nesta tarde será uma tarde de remissão em nome de Jesus, amém? Olha, vamos esperar algumas irmãs, eu acho que todas estão viradas para cá, não é? Todas estão me vendo e me ouvindo bem? As nossas irmãs que estão aí atrás trabalhando, vamos, se vocês quiserem se assentar agora também, vamos nos assentar? Vamos acalmar um pouquinho o nosso coração. Tá calor, né, pessoal? Tá. Eu já pedi para eles ligarem o ar-condicionado, tá bom? Você que está em casa também, seja abençoado nesse momento. É uma reunião especial para as mulheres. Mas a palavra de Deus, ela se adequa a todas as pessoas. Independente do sexo, da idade, da raça. Isso, vamos nos acomodando. Eu vou colocar aqui o meu cronômetro, tá? Para a gente não passar da nossa hora. Deixa eu ver quem está aqui pela primeira vez novamente. Levante a sua mão. Uau, que bênção. Que Deus abençoe todas vocês. É um prazer ter vocês conosco nesta tarde. E o tema da minha mensagem, se puder colocar o título, por favor, Davi. O título que eu escolhi, nós vamos falar de Raabe, tá? Mas o meu tema é uma mulher de estratégia. Se você tem a sua Bíblia, eu queria ler com você o texto. É um texto um pouquinho longo, então eu vou fazer uma leitura direta, só para contextualizar vocês daquilo que nós vamos falar aqui hoje, tá? E eu vou ler, Davi, na versão NTLH. Josué, capítulo 2, se você quiser abrir comigo. Diz assim: do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou, olha, quem tiver o telemóvel e puder colocar, por favor, no modo silencioso, eu agradeço, tá? Eu sei que a gente o nosso formato hoje está um pouquinho diferente, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção na mensagem, tá bem? Por favor. Continuando, então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou a Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde eles foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoados ali. Os mensageiros do rei foram. Logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada dava para a travessia do rio Jordão.
Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do Rio Jordão, vocês mataram a Seom e a Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima, no céu, e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor, e prometam que vão ser bons para mim e para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal, que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. E os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela, usando uma corda. E ela disse: vão para as montanhas. Senão, os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem. Depois, vocês podem ir embora. E os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na sua janela, onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas, se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então, ela deixou que eles fossem embora. E Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá durante 3 dias. Os soldados do rei que os procuravam por toda aquela região não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o Rio Jordão e foram se encontrar com Josué, contando tudo o que havia acontecido, e terminaram assim: estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Agora eu queria que vocês pulassem um pouquinho para o capítulo 6, que nós vamos ver o desfecho dessa história. Capítulo 6, versículo 17. Que diz assim: só o 17 diz assim: a cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Amém? Amém. E a partir desse contexto, nós vamos falar então sobre Raabe. Raabe, essa mulher que viveu 1.400 anos aproximadamente antes de Cristo. Em uma época onde as mulheres não tinham voz. E por que eu coloquei o tema da minha mensagem de uma mulher estratégica? Porque Raabe, ela era uma estrategista. Ela geria a sua hospedaria. E ela era uma mulher bem-sucedida, pelo que nós entendemos.
porque a sua hospedaria ficava em cima do muro. E segundo alguns estudiosos, aquilo que era construído em cima da muralha era porque fazia como se fosse uma fronteira. Então, todas as pessoas que iriam entrar ou sair da cidade, obrigatoriamente teriam que passar pela casa da Raabe. Então, imaginem vocês, era um fluxo de pessoas ali, e a Raabe, ela tinha que gerir tudo aquilo ali. E quando os espias chegaram até a casa da Raabe, eles encontraram graça diante dos olhos dela. Deus usou aquela mulher tremendamente, porque ela poderia ter entregado aqueles homens. E lendo a história, eu fiquei a pensar, como que o rei soube que os espias estavam ali? Como ele sabia que eram 2 homens? Não se sabe. O que se sabe é que Raabe, ela teve um posicionamento estratégico para esconder aqueles espiões, ainda que ela fosse uma mulher improvável, ainda que ela fosse uma mulher excluída pela sociedade. Porque imaginem vocês, ser prostituta naquela época. Nós não sabemos, os estudiosos também, eles não dão tanta certeza se ela era realmente uma prostituta ou se ela só geria, porque a hospedaria era como se fosse um hotel nos nossos dias. Então as pessoas iam ali para fazer as mais diversas coisas. E conversando com o reverendo, falando sobre isso, ele falou, mas ainda que ela não fosse, que ela não exercesse esse ofício, ela concordava com aquilo que acontecia debaixo do seu teto. Então, ela era considerada uma prostituta. E a primeira frase que eu quero deixar para o seu coração hoje é a seguinte, que Deus, Ele não define mulheres pelo seu passado, mas pela fé que elas escolheram viver. Amém? Por isso que eu disse no início, independentemente de como tenha sido o seu passado. Nós temos aqui mulheres tão diferentes, de faixa etária diferente, de países diferentes, culturas diferentes, criações diferentes. E muitas de nós, durante toda a nossa vida, vamos construindo a nossa história. Alguns pontos altos, alguns pontos baixos. Muitas de nós vêm com experiências doloridas, talvez. Mas independente de como tenha sido o nosso passado, Deus, Ele é poderoso para pegar isso e para transformar em um futuro brilhante. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E é exatamente isso que é remissão. Essa palavra é tão poderosa, né, no seu contexto. Ela é tão poderosa porque fala exatamente dessa transformação completa que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Dessa graça que é derramada sobre nós, desse poder que não olha para aquilo que nós fizemos, ou para aquilo que fizeram conosco, mas essa graça que transforma, que renova e que nos dá a oportunidade, gente, isso é lindo demais, de sermos chamadas filhas de Deus. Amém? É a oportunidade que o Senhor nos dá. Isso é graça dele sobre as nossas vidas. E a redenção do Senhor é exatamente isso. Quando ele pega alguém, né? Estamos falando para mulheres. Tem aqui, obrigada. Estamos falando para mulheres, né? Quando ele pega uma mulher improvável e ele transforma essa história dessa mulher improvável e ele transforma então em um testemunho maravilhoso. Amém? E eu quero dizer para você que chegou aqui nesta tarde, nesta noite, que se você ainda não tem vivido isso na sua vida, hoje é o dia. Esta noite vai ficar marcada na sua história, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre 3 pontos aqui da vida de Raabe. E o primeiro é, uma mulher redimida enxerga oportunidade onde outros veem o caos. Raabe estava há 40 anos esperando pelo dia em que os espias iriam entrar na sua casa. Ela sabia? Não, mas ela sabia que Deus tinha prometido dar aquela terra para os filhos de Israel. E há 40 anos, desde quando eles haviam atravessado o Mar Vermelho e eles
ficaram andando pelo deserto, porque quem conhece a história sabe que, primeiramente, foram 12 espias enviados para aquela terra. E eles não tiveram uma boa imagem. Eles ficaram com medo, eles disseram, não vamos entrar, não vamos tomar posse, porque nós vamos perder. E por causa disso, Deus, que já tinha dado aquela terra para eles, fez com que eles andassem pelo deserto durante 40 anos. Então, durante 40 anos, Raabe ficou com essa expectativa. Um dia eles vão vir, um dia eles vão invadir, um dia eles vão acabar com tudo que está aqui. E o que eu preciso fazer? Durante 40 anos, quando eles chegaram, vocês leram comigo, ela disse, todo mundo aqui está morrendo de medo de vocês. Imagine você ficar por 40 anos com esse sentimento de incerteza, de instabilidade. Mas ela não se deixou levar por esse sentimento. Ela não se deixou se levar pelo medo. Ela não foi como todas as pessoas que estavam ao seu redor. Ela não temeu a invasão. Enquanto todos temiam a invasão, Raabe se preparava. Ela elaborou uma estratégia de salvação. Ela sabia que eles iam passar por ali, porque, como eu disse, a casa dela ficava num ponto estratégico também. Todas as pessoas que entravam ou que saíam tinham que passar por aquela muralha, por aquele muro. Então, quando os espiões chegaram ali na casa dela, ela já sabia o que ela havia de fazer, como ela deveria agir e principalmente aquilo que ela deveria pedir. Vocês lembram que eu falei que ela era uma mulher empreendedora? Ela era uma empresária? E quando eu li esse texto, eu falei, uau, muito interessante a forma como ela geria o seu negócio, a forma como ela trabalhava para fora. Mas Deus falou para mim, eu não quero que as mulheres olhem para fora, eu quero que as mulheres olhem para dentro. Porque se você leu, você prestou atenção no texto, a Raabe, ela poderia ter pedido qualquer coisa. Mas ela pediu a salvação da sua família. Ela pediu a salvação da sua família. Ela sabia o que ela deveria de pedir naquele momento em que ela tivesse uma oportunidade. Era certo que ela ia ter uma oportunidade? Mas uma mulher de estratégia, ela está sempre preparada. As oportunidades vão chegar. Elas vão vir. Independente se nós estivermos num momento de instabilidade. Às vezes a gente acha que no momento de instabilidade nós não vamos ter oportunidade. Mas mesmo nesses momentos de instabilidade, nós muitas vezes teremos oportunidade. E a pergunta que fica para nós é, nós vamos estar preparadas? Ou nós vamos estar temerosas? Ou nós vamos estar preocupadas? Ou nós vamos estar achando que, não, essa sentença já foi liberada e este vai ser o meu fim? Queridas, Raabe não conhecia o Deus de Israel. Ela era de um povo que era considerado um povo pagão. Mas mesmo assim, ela decidiu crer. Mesmo assim, ela decidiu crer. Ela estava preparada. E o que foi que ela pediu? Ela pediu a salvação da sua família. Por isso que eu disse que nós não iremos olhar para fora, nós iremos olhar para dentro da nossa casa. Todos nós aqui temos família. Gente, e vamos ser sinceras, que às vezes é dentro da nossa casa onde nós enfrentamos as nossas maiores batalhas, os nossos maiores problemas. É ou não é? É dentro da nossa casa que nós temos os maiores desafios. Mas nós precisamos aprender nessa tarde, nessa noite, né, a nos posicionarmos assim como Raabe se posicionou. A termos estratégias para lidar com aquilo que vai acontecer dentro da nossa casa. A Bíblia não fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa? Deus tem colocado a nossa família nas nossas mãos. E o que é que nós temos feito com isso? Será que nós somos aquelas mulheres que no primeiro
problema, no primeiro desafio, a gente já vai abaixo, a gente fala, ai, realmente não dá certo, realmente a minha família não tem jeito. Você que é mãe de adolescente, deixa eu ver quem é mãe de adolescente aqui. Gente, sinceramente, tem dia que a gente acha que a gente vai. É ou não é? É um desafio, principalmente nos dias em que nós vivemos. Mas para Raabe também não foi diferente. Imagine você saber que a sua vida e a vida de toda a sua família está em perigo. Que vocês estão correndo risco. Mas a Raabe, ela ficou firme. Ela usou a sua fé. E a fé pode até começar com uma pessoa. Mas ela abençoa uma casa inteira. Amém? A fé pode até começar em você, mas através da sua vida, toda a sua casa está sendo abençoada. Toda a sua casa está sendo alcançada. Amém? Porque a mulher tem esse poder. A mulher tem essa... Ao mesmo tempo que é uma graça, é um desafio. Sim, mas não é essa palavra que eu queria dizer, agora me sumiu da cabeça. Mas, ao mesmo tempo que é graça de Deus sobre as nossas vidas, é também algo que nós precisamos olhar com muito cuidado, com muito amor, com muita atenção. Porque realmente não é algo fácil, mas através da nossa fé, toda a nossa casa vai ser alcançada para a glória de Deus. Amém? Então, uma mulher redimida, ela enxerga oportunidade onde os outros enxergam, veem o caos. Diga para a irmã que está do teu lado aí, o que você tem visto? Olhando para a tua situação. Você tem visto o caos? Ou você tem olhado pelos olhos da fé e tem visto uma oportunidade? Glória a Deus! Uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de ser melhor, uma oportunidade de alcançar, de tocar as pessoas, uma oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, uma oportunidade de ser bênção de Deus dentro da sua casa, para a sua família. Amém? Louvado seja o Senhor. E se você tem olhado só para o caos, hoje Deus vai mudar a sua visão, em nome de Jesus. Amém? Essa tarde é para isso, em nome de Jesus. Segundo, uma mulher redimida, ela intercede e luta pela sua casa. Raabe, ela entendeu algo fundamental. Ela entendeu que uma mulher, ela pode ser a ponte da salvação para toda a sua família. Ela entendeu isso. Raabe, ela não olhou só para si, só para aquilo que ela poderia alcançar como benefício próprio. Ela não queria apenas a sua salvação. Ela não queria apenas ficar viva. Ela queria que toda a sua casa fosse alcançada. Ela queria que toda a sua casa fosse salva. Então toda a cidade caiu. Toda a cidade. Mas a casa dela permaneceu intacta. E a Bíblia fala para nós que a casa dela estava numa muralha, né? Nós lemos aqui. E muitas mulheres hoje vivem exatamente assim. A muralha é uma coisa imponente, né? É aquilo que protege uma cidade. É aquilo que faz essa divisão. E muitas mulheres têm vivido exatamente assim, protegendo a família, sustentando a sua casa, lidando com pressões todos os dias. E muitas de nós se tornam esse ponto de estabilidade dentro de casa. Não tem um ditado que a gente diz sempre que se a mulher está bem, toda a casa está bem. Se a mulher está feliz, toda a casa está feliz. Porque nós temos essa capacidade de mudar o ambiente dentro da nossa casa. Então, muitas vezes as pressões, elas virão contra nós. Mas como é que nós vamos reagir a isso? Sabe que a nossa família toda está olhando para nós, né? Eu sei que às vezes parece um fardo pesado demais, mas essa é uma realidade. Toda a nossa família olha para nós
E eles ficam à espera. Como é que ela vai reagir? Qual será o próximo passo? Gente, fala a verdade. Quem aqui é casada? Deixa eu ver. Os homens ficam perdidos sem a gente. É verdade ou não é? Eles não sabem nem onde está a toalha que eles pegam para tomar banho todos os dias. É ou não é? E os filhos? Quem aqui é mãe? Deixa eu ver. Os filhos ficam perdidos sem as mães. Lá em casa, o Pedro às vezes precisa de alguma coisa e ele grita, mãe, 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 mãe. Aí eu falo para o reverendo, vai lá ver o que ele quer. Aí o pai dele vai lá e fala, o que foi, Pedro? Chama minha mãe para mim. Na sua casa deve ser igual. Por quê? Porque nós somos essa ponte. Nós somos essa coluna na nossa casa. Toda a nossa família olha para nós e eles esperam de nós. Nós somos esse ponto de estabilidade familiar. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor. Por isso que nós precisamos estar bem. Por isso que nós precisamos estar alinhadas com aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Por isso que nós precisamos buscar em Deus. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos numa reunião em comemoração ao Dia da Mulher, sim. Esse tempo foi preparado totalmente para você, sim. Mas também foi preparado para que você seja municiada, para que você saia daqui e para que você entenda que Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. Para que Deus quer te fazer esse ponto de estabilidade dentro da sua casa. Amém? Ele quer te mostrar o quanto você é preciosa e o quanto você é precisa dentro do teu lar. Pastor, eu ainda não sou casada. Independentemente disso, você pode ser uma bênção na vida dos seus pais. Amém? Você pode ser uma bênção na vida dos seus irmãos. No contexto onde você está inserida, Deus, Ele quer te usar dessa maneira em específica. E lendo a história da Raabe, Deus colocou algo muito forte no meu coração, ao meu coração. E eu até comentei com a Keila, já tem alguns tempos que nós estamos conversando sobre essa palavra. E Deus colocou no meu coração a vontade de orar e de interceder pelas mães solo. E comparando com a história da Raabe, ela não era casada ainda, nós vamos ver isso depois, que ela foi se casar bem depois, ela era uma pessoa solteira. Olha para as solteiras que estão aqui também. Ela era solteira, mas ela foi responsável pela salvação da família. Só que ela tomou para si toda a responsabilidade da sua casa, todo o peso da sua casa. Oi? Ah, sim. Ela pegou o peso da sua casa e ela foi responsável por todos eles. Ela não disse para os espias que todas as pessoas estavam tremendo de medo? Você acha que a família dela também não estava? A família dela talvez estivesse sem esperança. Gente, eles tinham uma sentença de morte. Eles estavam só esperando o dia de morrer. E a família dela com certeza também estava assim. Mas ela não. Ela tomou toda aquela carga, ela falou, não, eu vou resolver essa situação. E Deus falou comigo, é exatamente isso que as mães solo fazem. Tem alguma mãe solo aqui hoje? Deixa eu ver você. Uau! Tem graça de Deus para a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Deus falou muito forte ao meu coração. Porque as mães solo, elas sustentam sozinhas as suas casas. Elas sozinhas oram pelos seus filhos. E elas carregam responsabilidades enormes. Enormes sobre os seus ombros. E às vezes, vocês podem pensar assim que ninguém está vendo aquilo que você passa, que ninguém está vendo a sua luta. Mas eu quero dizer para você que Deus te vê. Amém? Deus, Ele te vê. Nós acabamos de cantar aqui essa música, que Deus é esse, que pega aquilo que era para ser uma vergonha e Ele transforma, que pega aquilo que era para ser morte e Ele faz vida. Que Deus é esse? É o Deus que te vê, querida.
É o Deus que está do teu lado todos os dias, enquanto você batalha pela tua casa, enquanto você batalha pelos teus filhos. Ele está contigo todos os dias. A promessa de Deus para você, ela continua de pé. Ele vê o teu esforço, amém? Ele honra a tua dedicação. E Ele cuida de você, porque você está cuidando dos seus filhos. A Bíblia fala assim que Deus, Ele é o pai dos órfãos. E Ele é o marido. A Bíblia fala da viúva, né? Mas a gente sabe que nem todas que são mães solo, nos nossos dias, são viúvas. Naquela época era diferente. Então, Ele é o pai que os teus filhos não têm. Então, você precisa realmente se agarrar a Ele e entender que Ele está com você. Talvez o seu fardo possa estar pesado demais. E muitas vezes eu converso muitas vezes com algumas mães solo aqui na igreja. E elas falam, pastora, é difícil, eu sei. Eu sei. E muitas vezes nós gostaríamos de pegar aquela situação para nós e fazermos algo e resolvermos. Mas nós não temos essa capacidade. Nós não podemos fazer isso. Mas Deus está dizendo para você, olha para dentro da tua casa. Olha para dentro da tua casa, existe salvação na sua casa. Amém? Existe salvação dentro da sua casa. Você não está sozinha. Você não está sozinha, porque o teu Deus está te vendo e Ele está com você em todos os momentos. Então, vou ler de novo para vocês esse tópico. Uma mulher redimida, ela intercede e ela luta pela sua casa. A palavra oração, ela é dividida em duas: orar e agir. Raabe, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ela deveria estar falando com Deus durante todo esse tempo. Ela deveria falar, Senhor, me dá estratégia, Senhor, me fala o que eu preciso fazer, Senhor, o Senhor é o Deus de Israel, mas eu quero que o Senhor seja o meu Deus, eu quero que o Senhor seja o Deus da minha casa. Mas quando foi hora de agir, ela agiu. Ela foi uma mulher de estratégia, ela agiu. Então, seja esta mulher que busca o Senhor, que faz do Senhor essa base firme onde a sua casa está firmada. Mas quando for necessário, faça aquilo que o Senhor mandar você fazer em nome de Jesus. Amém? E o terceiro ponto, uma mulher redimida toma decisões que mudam a sua história. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é responsável pela tua história. Você é. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você é responsável pela sua história. E eu quero que você grave bem isso, por quê? Porque muitas vezes nós usamos esse pretexto para dizer, mas eu sou assim, porque aconteceu uma coisa assim, 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 e nós nos fazemos vítimas da nossa própria história. Mas nós não somos vítimas da nossa própria história. Amém? Nós somos protagonistas da nossa própria história. Nós somos protagonistas da nossa própria história. Lógico que Deus, Ele está sempre conosco, amém? Nós não excluímos Ele em nenhum momento, mas nós não podemos nos tornar refém daquilo que nos aconteceu. Uma mulher redimida, ela precisa tomar decisões que vão mudar a sua história. E através da mudança da sua história, todo o seu contexto também é transformado. Toda a sua casa também é transformada. A única instrução que Raabe recebeu foi, coloque um cordão vermelho. Vocês viram a imagem que estava aqui antes? Que bonita. Pode mudar, Davi, a imagem, colocar aquela imagem de fundo que nós fizemos, por favor? Não sei se ele está me ouvindo. Essa. A única indicação que ela recebeu foi, coloque um cordão vermelho na sua janela. A janela por onde ela tinha feito os espiões descerem. E fique todo mundo dentro da sua casa. Quem estiver dentro da sua casa vai ser salvo. E esse cordão era esse sinal da aliança de salvação.
Era a aliança que ela tinha feito para poupar a sua vida e a vida da sua família. Mas ele também representa algo muito importante. Esse cordão representa um marco de decisão. Quando Raabe decidiu colocar o cordão na janela da sua casa, ela estava decidindo: a partir daqui, a minha história muda. A psicologia da mudança diz assim que quando a pessoa decide passar por uma transformação, por uma mudança, ela pega algo que vai ser como um marco, algo que vai mostrar para ela: olha, a partir desse momento, você resolveu fazer esta mudança. E foi exatamente isso que nós vemos aqui na história da Raabe. Ela pegou o fio vermelho e ela colocou na janela da sua casa, como que esse sinal: a minha vida vai mudar. Nunca mais a minha casa será a mesma. Nunca mais nós vamos viver da mesma maneira. A minha história muda aqui. E vocês lembram que nós falamos que ela era uma prostituta? Ela deixou a sua velha vida para trás. Ela decidiu se tornar uma nova pessoa. Se fosse no Novo Testamento, nós diríamos que ela nasceu de novo. Mas ela decidiu, era um marco que estava pautando ali. O antes e o depois. Às vezes nós paramos para olhar para a nossa história, para tudo aquilo que a gente viveu, a gente fala: meu Deus, não tem jeito para mim. Meu Deus, será que Deus realmente me ama? Será que Ele realmente me aceita? Será que Ele realmente tem planos? Eu já fiz tanta coisa, pastora. Você não tem ideia. E nem preciso ter. E nem preciso ter. Porque Deus não olha para aquilo que você fez. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não olha para aquilo que você fez. Ele olha sempre projetando para o teu futuro, aquilo que você pode fazer. Ele não olha quem você foi, Ele olha quem você pode se tornar. Então hoje é uma tarde de decisão. Como é que você vai sair daqui? Como é que você vai decidir sair deste lugar nesta tarde, quando tudo acabar? Quando você for para sua casa, quando você se deparar com o primeiro problema, quando você chegar na sua casa e o seu marido estiver esperando você para você fazer o jantar. Quando os seus filhos estiverem lá, enchendo a sua paciência, aquele adolescente abençoado. Você pode decidir continuar vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, seguindo pelo mesmo caminho, ou você pode decidir: eu vou fazer diferente. Eu entendo que eu posso ser uma pessoa diferente. Eu entendo que pode haver mudança através da minha vida, dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu posso fazer a diferença. E lembra como nós falamos aqui, que a fé, ela pode até começar através de uma pessoa, mas ela nunca vai ficar nessa pessoa. A fé, ela vai expandir e ela vai alcançar toda a casa. A fé que Raabe usou, mesmo sem entender, mesmo sem conhecer, mesmo sem crer, ela não ficou apenas com a Raabe. Você sabia que a Raabe, ela foi listada depois na genealogia de Jesus? Uau! Deus não apenas salvou ela, Ele colocou ela na linhagem da salvação. Uau! Querida, o que Deus não pode fazer? Qual vida que Deus não pode transformar? Qual coração Ele não pode mudar? Não existe nada que Ele não possa fazer. A redenção de Deus sobre a vida da Raabe foi muito maior do que aquilo que ela imaginava. Ela só queria salvar a sua família.
E Deus falou para ela: olha, eu vou muito além. Eu vou te colocar na genealogia do Salvador. Mulheres improváveis, uma mulher improvável se tornou parte da história da salvação. E muito tempo depois, nós ainda estamos falando dela. E se você for em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 31, nós não vamos ler agora, porque meu tempo está acabando. Hebreus 11, 31, diz que pela fé, Raabe escondeu os espias dentro da sua casa. Tiago 2, 25 também fala sobre ela. E Mateus 1, 5, depois se você quiser ler na sua casa, você pode ler. Que Mateus fala da genealogia e ali aparece o nome da Raabe. E tudo isso mostra para nós algo muito mais profundo. A redenção de Deus, ela não apenas salva, mas ela também honra. Quando nós decidimos nos posicionar diante do Senhor, quando nós decidimos nos levantar dentro da nossa casa e ser esse ponto de mudança e de transformação, de ser realmente essa mulher que busca o Senhor e que se entrega para Ele e que toma as rédeas da sua casa e que se decide: Senhor, eu não aceito que nenhum dos meus se perca. Queridas, nós não podemos aceitar que nenhum dos nossos se percam. Nenhum dos nossos. Nós vemos muitas mães hoje que têm abrido ou aberto, meu Deus, obrigada. Aberto mão dos seus filhos, porque fala, não tem mais jeito, não tem solução. O mundo está tão perdido e pronto, ele já está lá mesmo, já foi entregue, eu não posso fazer mais nada. Pode sim. Não aceite perder nenhum daqueles que o Senhor entregou nas suas mãos. Se Deus te colocou na sua casa, na sua família, é porque Ele tem um plano e um propósito para você dentro do teu contexto familiar. Não aceite perder. Você vai voltar para casa hoje, você vai voltar cheia de fé. Você vai voltar para casa hoje, você vai voltar assim, olha, ai, me dá estratégia, Senhor, porque a minha família, a minha casa, o meu marido, muitas mulheres estão aqui e o marido ainda não é convertido. Mulheres vêm para a igreja sozinha e muitas vezes enfrentam uma batalha tremenda para virem para a igreja. Deus vai te dar estratégia para você mudar essa situação dentro da sua casa em nome de Jesus. Amém? Porque a redenção do Senhor está sobre a nossa casa em nome de Jesus. Amém? Só para relembrar com vocês, uma mulher redimida, ela enxerga oportunidades onde os outros veem o caos. Ela intercede pela sua casa e ela vive preparada para ver o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus ainda transforma histórias. Deus ainda continua trabalhando. Sabe quando nós tivemos aqui a nossa reunião no ano passado e o nosso tema foi moldadas? Deus ainda continua nos moldando. Ele continua muitas vezes nos amassando, muitas vezes, nos apertando contra a parede. Mas esse desconforto, ele serve para você se levantar, se posicionar e ter atitude de fé em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite por isso? Eu queria fazer uma oração especial pelas mamães solo que estão aqui. Quantas de vocês são mães solo? Vocês podem se colocar de pé e vir até aqui à frente, por favor? Você que fala, pastora, eu preciso dessa graça de Deus sobre a minha vida, porque não é fácil realmente. Podem vir até aqui à frente, nós vamos orar juntas em nome de Jesus. Nós vamos orar porque o Senhor, Ele sustenta vocês. Amém? Deus sustenta a tua vida, Deus cuida da tua casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus alivia o seu fardo, tá? Deus alivia o seu fardo. Que eu sei que muitas vezes é pesado. Sei que muitas vezes você queria ter alguém do teu lado para te ajudar. E você se vê muitas vezes perdida.
Mas o Senhor, Ele te diz nessa tarde, querido, eu queria que você guardasse bem isso no teu coração. Ele está com você. Amém? Você pode fechar os seus olhos? E você pode sentir a mão de Deus tocando aí a sua vida. Você pode sentir a mão de Deus te fortalecendo. Você pode sentir a mão de Deus te curando. A mão de Deus tocando o teu coração e transformando toda essa dor que você tem carregado. Porque eu sei que às vezes a tua história pode não ser uma história fácil. Talvez você chegou aqui nessa noite e você sabe dos compromissos que você tem durante a semana que vai se iniciar. Às vezes você se sente sozinha, você se sente incapaz, você se sente tão pequenininha por causa de tudo aquilo que você tem nas suas mãos para resolver. Eu queria que vocês que estão sentadas, vocês podem se colocar de pé. E essa oração é por vocês também, mas eu queria que vocês orassem, estendam as suas mãos aqui para frente. E vamos sustentar essas mulheres guerreiras, essas mulheres de Deus que estão aqui à frente com a nossa oração nesse momento. Vamos sustentar essas mulheres agora. Ah, querida, começa a profetizar sobre a vida delas agora, porque o Senhor está escrevendo uma nova história. O Senhor está escrevendo uma nova história. Ele está te dizendo: eu estou te vendo, filha. Eu vejo a tua luta, eu vejo o teu sofrimento, eu vejo o teu esforço, eu vejo o teu esforço. E o Senhor está agora tocando o teu coração. Ele está tocando o teu coração e Ele diz para você: olha, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle da tua casa. Eu não perdi o controle da tua família. Eu não perdi o controle da tua vida. Eu estou no controle, eu continuo o mesmo. Eu não mudei. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu sou o mesmo eternamente. Eu estou contigo todos os dias, ainda que a tua casa não esteja da forma como você idealizou, ainda que a tua família não esteja da forma como você pensou, como você tem orado. Deus vê que você tem orado todos os dias, mas ainda você não obteve a resposta que você quer. E o Senhor está dizendo: filha, continua. Filha, Rabi esperou 40 anos pelo cumprimento da promessa do Senhor na casa dela, na vida dela. Espera um pouco mais, confia um pouco mais, ora um pouco mais, busca um pouco mais, porque o Senhor está te dando um novo fôlego nesta noite. O Senhor está te dando uma nova oportunidade nessa noite. Você vai sair daqui municiada com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a unção de Deus sobre a sua vida. Você vai sair daqui uma mulher transformada, porque há salvação para a tua casa nesta noite, em o nome de Jesus. Há salvação para a tua família nessa noite, em nome de Jesus. Os teus filhos não estão perdidos. Ah, o teu casamento não está perdido. Ah, em nome de Jesus, o Senhor está restaurando. O Senhor está restaurando. Talvez você, mulher, que não é uma mãe solo, mas você se sente tão sozinha dentro da tua casa. Você sente o peso todo sobre as suas costas. O Senhor está te aliviando nesse momento. Ah, Ele está te aliviando nesse momento, porque Ele tem planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, em nome de Jesus. A tua história já está escrita. A tua história já está escrita. Deus tem planos, Deus tem propósito para você. E é você e a sua casa, é você e a sua família, em nome de Jesus. É você e a sua família, em nome de Jesus. Vai se fortalecendo no Senhor, vai se fortalecendo no Senhor, vai se fortalecendo no Senhor agora. Ele está renovando as tuas forças, Ele está enchendo o teu coração, Ele está transformando a tua história, Ele está transformando a história da tua família, querida, em nome de Jesus. Antes de começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que
desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Olha o que Deus diz pra você. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história Ele já conhecia a sua história antes de você nascer. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Aleluia. Ele continua sendo Deus. E Ele continua no controle de todas as coisas, até aquelas coisas que nós achávamos que era para o nosso mal. A palavra diz que Deus reverte a situação. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só, eu queria que vocês que estão aqui mais perto, vamos abraçar essas mulheres que estão aqui. Por favor, vamos dar um abraço nelas. Vocês que estão aí também, olha, se quiserem sair e dar um abraço nessas mamães preciosas e abençoadas que estão aqui à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês são preciosas para Deus, preciosas para nós. Vocês não estão sozinhas. Amém? Vocês não estão sozinhas. Vocês são muito especiais. Deus está com vocês. Nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Erga sua voz e declare isso nessa noite, mulher. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Só tua presença é que faltava em mim.